Fala pessoal, bem-vindo ao canal. Meu nome é Caio Oliveira, trabalho com inteligência artificial e hoje um vídeo diferente, espero que o primeiro de muitos. E eu vou trazer aqui, a pedido a muito dos inscritos, algumas formas e prompts interessantes para geração de imagens. Vou utilizar o Midjourney aqui como padrão, mas você pode tentar utilizar aí em qualquer ferramenta, Ideogram, o Dali, o que for. Então vamos lá, esse é o volume 1 aí do primeiro dos estilos de Midjourney. O que eu vou pegar? Eu vou pegar essas 10 palavras, tá? Então eu tô misturando aqui personagem, paisagem, objetos, e eu vou, com alguns desses prompts, né, pegar e sempre vou mostrar os mesmos, tá? Então eu vou pegar esses mesmos prompts, personagens, e vou trazer cada vez 10 prompts diferentes, e sempre no final um bônus de um prompt diferente. Então vamos lá, vamos começar. Bom, o primeiro deles então é o Pixar Character. Eu vou colocar aqui sempre em inglês, porque é como a inteligência artificial foi treinada, então é melhor você utilizar, mas você pode também utilizar em português, tá? Então aqui o primeiro deles é o Hulk, né? Então você vê aqui que quando eu coloco o personagem, vírgula, Pixar Character, eu sempre tento trazer uma imagem parecida com um personagem da Pixar, né? Então aqui, ó, para vocês terem ideia, esse aqui ficou o Hulk, aqui eu coloquei um homem, você vê que aqui, como eu não especifiquei o homem, ele trouxe uma pessoa mais velha, pessoas diferentes, eu posso mexer nisso, mas se eu sempre colocar Pixar Character, a gente consegue ver esses traços dos personagens da Pixar. Quando eu vou para algo como um personagem, como um animal, eu também tenho o mesmo formato. Vocês veem que aqui, eu acho que esse aqui é o mais fidedigno aqui quando a gente está falando da Pixar. Aqui eu coloquei Paris. Então ele trouxe várias coisas diferentes, porque eu não especifiquei bem o prompt. Mas a ideia aqui era exatamente trazer, entender o que o Pixar Character traz. Aqui vocês veem que ele trouxe a cidade no formato, aqui um personagem claramente aí um estilo francês, né? Aqui também com a boina, aqui uma menina olhando no fundo a Torre Eiffel. Se a gente olhar aqui em montanhas também é legal que ele traz não só as montanhas presentes em todas as imagens, mas também alguns personagens. Então aqui o próprio Pé Grande, né, aqui uma espécie de lhama, alguma coisa assim. Continuando aqui, super interessante, né, eu coloquei simplesmente pizza e o Pixar Character, mas ele sempre tenta colocar uma imagem de algum personagem, né, exatamente pela palavra character. Talvez se você colocasse só Pixar, aqui poderia sair um pouco diferente. Mas vocês veem que a qualidade aqui, explosão, ele é muito interessante, né, você vê que é um prompt muito legal para vocês utilizarem, principalmente se vocês estão querendo aí algo mais, animado, algo mais, trazendo um pouco dessa experiência de Disney, de Pixar. Aqui um Fusca, né, vocês veem que alguns eles não trouxe, né, assim, vejo pouca modificação, e nesse aqui ele trouxe, tentou colocar aqui uns olhos no Fusca. E por fim, aqui também guitarra, né, você vê que ele sempre tenta colocar os olhos, mas eu vejo que aqui, ó, esse aqui eu achei um dos mais interessantes, que ele coloca exatamente como se fosse um cenário, um violão no cenário da Pixar. E aqui, por fim, o último, que é o Brasil, né? Vocês veem que aqui ele tenta trazer um personagem brasileiro, aqui numa espécie de uma cidade, até parece um pouco uma favela, aqui, ó, com as pinturas do carnaval, né? Acho que super interessante. Acho que até aqui também, né? A gente vê que é um formato interessante que ele trouxe. Bom, o próximo, né, é um pouco diferente, vocês vão ver, é o Character Design Sheet. Character Design Sheet nada mais é que ele tenta trazer como se fosse o processo de desenho. Então a gente vê aqui, ó, o Hulk, como ele tentou desenhar, né? Então ele até coloca algumas assinaturas de vez em quando, vocês vão perceber. Se a gente vê aqui agora no personagem do homem, aqui ele mostra exatamente várias faces do homem aqui, como se fosse realmente a parte do esboço, né? Dá para entender aqui como design sheet, como se fosse esboço, tá? A tradução mais literal. Aqui também o leão, né? Então aqui o leão em várias posições. Você vê que aqui tem algumas imagens que não ficaram tão boas, né? Esse aqui ficou super estranho, né? Mas é bastante interessante aqui ele mostrou exatamente como se fosse desenhando mesmo, né? Então aqui, ó, de Paris ele não trouxe nada relacionado a Paris em si, mas muito mais de personagem, exatamente pela força da palavra character. Aqui, ó, das montanhas, duas imagens eles não trouxeram nada, e essa aqui sim trouxe vários formatos de montanha, como se estivesse realmente desenhando.
Pizza, a mesma coisa, né, ele saiu um pouco estranho aqui, principalmente esses 2 aqui, uma mistura de um personagem, aqui uma cabeça, esse aqui não gostei tanto, tá. Mas a ideia que eu quero trazer aqui para vocês é sempre com os mesmos prompts, né, lógico, cada um desses prompts modificadores, mas sempre os mesmos. Então, vocês vão ver sempre essa explosão aqui nesse caso aqui, eu acho que ficou interessante ele sempre tentar colocar, pessoas, né, na questão da explosão. E aqui vocês veem que não tem nada a ver. O do Fusca, eu até fui ver se eu tinha colocado alguma coisa errada ou não. Ele achou que era algum personagem, mas ele colocou aqui, ó, por exemplo, parece um inseto aqui, uma mistura totalmente fora. Vocês veem que de vez em quando a inteligência artificial ainda dá uma alucinada das bravas, mas na grande maioria traz consistência. Então aqui exatamente aí a da guitarra, né, muito mais consistente, né, com o character design sheet. E do Brasil aqui ele trouxe, por exemplo, como se fosse um personagem aí se vestindo, por exemplo, para o carnaval, aqui mais para o interior, né? Então, vocês veem que é um tipo de imagem bem interessante para você gerar, né? Aí com qualquer coisa, simplesmente basta você trocar aqui, colocar um prompt, inclusive mais específico, e colocar o Character Design Sheet para ter esse estilo de imagem. Bom, vamos lá para o terceiro, que é o Made of Lego. É muito legal esse tipo de formato, que ó, olha só, por exemplo, Hulk Made of Lego. Ele exatamente traz um Hulk feito de Lego, aqui exatamente um homem feito de Lego. E esse aqui é interessante que você pode usar o Made of Lego ou Dressed Like Lego, ou seja, vestido de Lego. Aí é totalmente diferente o formato que vale a pena vocês testarem, tá? Então, aqui é exatamente ele trazendo como se fosse feito de Lego. Então, aqui, ó, exatamente um leão feito de Lego. Paris, feito de Lego, acho que é uma das imagens, todas essas 4 eu achei bem interessante. É exatamente como se fosse a cidade de Paris, esse está de cima, feita de Lego. Aqui, montanhas também, é super detalhado, né? Aqui, se a gente conseguisse dar um zoom, né? Você poderia ver que está super bem detalhado de Lego. Aqui a pizza, acho que realmente ficou bem interessante, ele colocou aqui como se fosse todos os ingredientes em formato de Lego. Explosão, né? Vocês veem que todos eles, a inteligência artificial consegue entender e combinar os dois. Então eu pus aqui Explosion, Made of Lego, ele trouxe exatamente esses resultados. Aqui do Fusca também, todas as imagens super bem. Você vê que esse é um dos prompts que realmente ele consegue trazer a profundidade e consegue trazer exatamente o estilo para independente da imagem. Aqui não teve nenhuma que ficou ruim, como eu mostrei em alguns exemplos anteriores. Olha aqui, que legal as imagens. Aqui, lógico, do Brasil ele acaba sempre pousando e trazendo muito para o cenário do Rio de Janeiro. Então, aqui em 2 imagens, aqui o Cristo, né? E aqui o Pão de Açúcar. Então, muito legal. Vamos lá para o próximo. Bom, se estiver gostando desse conteúdo, se puder, dá o seu like, curte o canal, ajuda bastante a gente a impulsionar esse vídeo para outras pessoas que possam ter esse interesse. Aqui um dos estilos que eu mais uso, que é o Ink Dripping Drawing, que é exatamente como se estivesse fazendo uma pintura e escorrendo a tinta, né? E é legal aqui que raramente ele traz, que nem ele trouxe aqui com o do Hulk, onde ele traz cores. Na grande maioria, vocês vão ver aqui, por exemplo, exatamente aqui no Homem, no Leão, vocês viram que estão todos em preto e branco, são raros. Aqui Paris, ele trouxe exatamente a Torre Eiffel, aí como se fosse explodido, né? Como se tivesse... Tem uma parte de esboço, mas exatamente da tinta escorrendo. Aqui os desenhos da montanha, eu acho que bem legal esse estilo, e você pode colocar com qualquer coisa o formato. Olha aqui, a pizza, aí sim, ele já trouxe algumas ferramentas com cores. Eu poderia tentar forçar ele colocar cores, então de repente eu coloco Color Ink Dripping Drawing, ele aí vai trazer as cores, mas se você quiser realmente só em preto e branco, o Ink Dripping Drawing vai acabar trazendo esses resultados. Aqui, ó, exatamente da explosão, né? Acho que é muito legal isso aqui, de repente, para fazer background. A do Fusca aqui ficou bem legal, o formato do Fusca que ele trouxe. As guitarras super interessantes, é legal que ele sempre traz alguns estilos variados. E para todas essas imagens, eu acabei não comentando no começo do vídeo, eu vou sempre trazer nesse formato 2x1, e eu vou sempre usar a mesma semente, tá? Depois eu vou até fazer um vídeo para explicar um pouco mais desses parâmetros, mas se você estiver utilizando o Midjourney, principalmente aí no Discord, e colocar menos AR, e 21 e menos seed 666, você vai trazer exatamente essa imagem que eu estou fazendo aqui. É só você copiar esse link aqui e usar, que você vai sair exatamente essa mesma imagem, porque a gente vai estar usando a mesma semente, que é a mesmo formato.
E aqui para finalizar exatamente do Brasil, aqui ó, o Cristo, né, aqui a floresta, né, aqui essas duas aqui de baixo um pouquinho mais irreconhecíveis, mas é um estilo que eu uso bastante, eu gosto bastante desse estilo. Bom, street art é outra, acho que vocês devem ver muito aí em redes sociais esse tipo de formato sendo utilizado, que é exatamente como se você tivesse tendo desenhos, como se fosse, não chega a ser piche, tá? Não seja ser pichado, a gente consegue fazer, pedir pichado, eu vou até trazer em alguns próximos vídeos, mas aqui é como se fosse realmente desenhado nos muros, tá? Então aqui, como a gente vê, ó, é legal que aqui ele traz, inclusive, como se fosse um muro antigo, né? Esses formatos bem interessantes. Aqui, ó, me lembra até um pouquinho do Cobra, né, artista brasileiro, que tem imagens nesse sentido, mas você vê que simplesmente de colocar street art, ele traz bem interessante. Aqui de Paris, vocês viram que não trouxe tanto aqui de Paris, né? Ele não trouxe nada aqui que, pelo menos aqui, me chamasse a atenção referente a Paris. Aqui, ó, é legal que nas montanhas ele até combinou, por exemplo, esse aqui ele colocou um muro e as montanhas no fundo, mas em todos eles ele trouxe a montanha como um foco principal da arte. Aqui a pizza eu achei super interessante, inclusive aquele formato que às vezes parece aqueles desenhos que você imagina que está saindo ou da parede ou do chão, né? Eu achei bem legal que ficou os 4 resultados aqui. Da explosão também, eu gostei principalmente desse segundo aqui. Aquele que simplesmente colocou uma explosão mesmo, não vejo como um desenho, uma arte, né? Que a gente tem visto nos outros formatos, mas os outros 3 aqui parecidos. O Fusca eu achei super legal, principalmente esses 3 primeiros aqui dele de lado. Esse aqui de frente, o Fusca parecendo que tá quebrado, né? Até parece um pouco se a gente olhar aqui na imagem que ele tá saindo, mas esses 3 aqui eu achei que ficaram bem interessantes o resultado. Das guitarras também super legal. Olha esse aqui, inclusive com o muro quebrado, com as janelas e esse baixo aqui desenhado, super interessante. Aqui do Brasil, ele traz exatamente os principais, né? Você vê que acaba tendo toda a influência aí da nossa cultura, né? Então, dos animais, aqui do índio, das cores, né? Então, super interessante quando você combina a palavra Brasil com street art. Bom, estamos quase finalizando, então vamos lá para um formato que eu acho que traz imagens super reais. Olha só, esse double exposure, ele faz a combinação, né, do personagem, aqui no caso do Hulk, e ele tenta misturar coisas parecidas com o Hulk. Então ele pegou o verde aqui, então você vê que ele faz a combinação com árvores, com folhas. Se a gente agora passar e olhar um pouco do homem, ele mistura tudo, né? Então aqui um estilo meio de fumaça, meio de uma alma saindo aqui na água, aqui na cidade. O leão, ele tenta exatamente também combinar um pouco com a parte da floresta, né? Um pouco da questão da natureza. Eu acho que esse formato Double Exposure traz resultados bem legais. Olha só esse aqui, né? Para você criar uma imagem de Paris, né? Às vezes, dependendo do que você está buscando aí para para a sua imagem, acho que pode ser muito interessante. Então, ó, o formato aqui das imagens. Olha a pizza, que legal, né? Aqui, eu acho que super realista. Se eu puser, eu poderia até complementar aqui, colocar, por exemplo, ultra realistic. Eu acho que ia ficar uma combinação bem interessante. Pizza, double exposure, ultra realistic. Eu acho que ia trazer um resultado muito legal. Aqui já trouxe, né? Você vê aqui, ó, pizzas bem interessantes. Aqui a questão de explosão. É engraçado que ele sempre tenta trazer, né, uma pessoa, né, nas 4 imagens. Aqui do Fusca, os resultados bem legais, ó, mais uma vez, combinando a questão da natureza como se fosse um reflexo nos Fuscas. O da guitarra, né, também todos colocando aqui, a grande maioria, 3/4 aqui, colocando um personagem, mas ó, essas imagens saindo, a coloração. Eu acho que ó, vocês veem que super simples prompts que trazem imagens extremamente reais. Vocês veem como é simples, né? A gente começar a brincar com inteligência artificial e trazer e conseguir resultados impressionantes. Eu acho que isso é uma democratização que a inteligência artificial traz para quem não tem a capacidade artística poder fazer e gerar imagens como essas. Bom, uma que dá para usar bastante, que eu gosto também, é o Highly Detailed
Pen Drawing. O Pen Drawing já funciona, mas se você coloca o High Detail Pen Drawing, ele traz exatamente assim nos mínimos detalhes, assim, como se fosse realmente alguém que tivesse feito o desenho. De vez em quando, inclusive, sai umas mãos aqui, mas eu acho que esse foi o único resultado que saiu umas mãos, tá? Você podia até usar um prompt negativo caso isso aconteça, mas olha aqui a questão do homem, olha só os detalhes aqui dos olhos. Vocês veem que é realmente como se fosse bem trabalhado, né? A questão de você utilizar um lápis, né? A questão e a grande maioria aí saindo também em preto e branco. Se eu quisesse colocar, né? Color Highlight Detailed Pen Drawing, aí ele ia fazer com coloração, mas se você colocar aqui, normalmente ele vai sempre sair com os detalhes em preto e branco. Olha a questão das montanhas, olha o nível de detalhes que ele traz para as montanhas. Para pizza, também olha aqui essa primeira, principalmente, do queijo escorrendo, essa segunda aqui, né? Simplesmente você pode utilizar em criativos, no que for, né? Em redes sociais, aonde você precisar utilizar, ou mesmo apresentações, tudo. Vocês veem que com simples colocar esse vírgula, highlight detail pen driving, você tem imagens magníficas. Olha só aqui a questão do Fusca, acho que principalmente esse último eu gostei muito, né? Os detalhes da roda, do farol, né? Como ele conseguiu trazer isso, muito legal. As guitarras também, as guitarras não gostei tanto desses formatos, tá? No Highlight Detail Pen Drive eu vejo que em outros as imagens ficaram interessantes. E aqui, né, de imagens, parece até aquelas imagens antigas, a gente até vê às vezes em hotéis, né, muito parecido esse tipo de imagem, né, de paisagens, né, que traz a questão de tranquilidade. Então, é um estilo bem legal aí. Bom, pixel art, vocês vão ver que aqui lembra muito os videogames antigos, né, onde a gente não tinha tanto detalhes que nem a gente vê hoje. Hoje é praticamente perfeito, mas olha só, quando a gente combina com pixel art, a gente parece aqueles videogames antigos, né, que é exatamente a imagem toda pixelada, né. Eu tô vendo aqui os leões, parece aqueles lá Master System, Mega Drive, que eu tive aí na minha infância. Então olha aqui, super legal, as imagens de Paris, então ele combinou aqui tanto num pôr do sol, como à noite. As montanhas, olha só que legal. Os detalhes que ele traz, mesmo você colocando pixel art, ele faz essa combinação com imagens super realistas, super detalhistas, né? Olha só as pizzas aqui. Da explosão, né? Aqui sim, nossa, lembrou muito a questão de videogames antigos, né? Quando a gente combina, então, você coloca simplesmente vírgula pixel art, você traz esses resultados aqui, ó. Se fosse exatamente um jogo onde você estaria escolhendo o carro ou aquelas introduções, né? A questão das guitarras, olha aqui que legal. Gostei bastante dessa aqui, da Fender, aqui no chão. E o último aqui, o Brasil, tá? Exatamente aqui, parece até um cenário, aqui me lembrou um cenário do Street Fighter, ali o Blanca, né? Olha só, muito parecido aí Street Fighter 1, Street Fighter 2, para quem jogou, sabe bem o que foi. Bom, mais uma vez, curte o canal se estiver gostando, se esse conteúdo estiver interessante, e coloca comentários aqui de outros tipos de estilos que você, por acaso, queira que eu faça, trago nos próximos vídeos. Bom, vamos lá para arte abstrata. Então, arte abstrata, aí com resultados também super legais, olha só esses hooks aqui, né? Simplesmente, tipo, como se fosse uma combinação. Aí, olha o tipo de imagens que eles traz aqui. Como a arte abstrata tem vários tipos, você vai pegar resultados totalmente diferentes, né? Se a gente comparar aqui, ó, por exemplo, o leão, aqui o de Paris, ó, você vê até a própria diferença entre as quatro imagens, que não existe um padrão, exatamente por ser uma arte abstrata. Olha aqui muito menos cores, muito mais, e aqui muito mais detalhes. Olha só os da pizza, que interessante, gostei bastante, principalmente desse aqui. E é legal você ir explorando, né? Se você está começando aí nesse universo, né? Não fica com medo, simplesmente joga na inteligência artificial, coloca palavras e vê o que fala. Ó, aqui, ó, a gente falando do Cobra, olha só, esse aqui me lembrou muito os desenhos do Cobra. Olha essas guitarras, que legal. Me lembrou aqui também um pouco de hard rock, café, né? Que usam bem essas colorações. Ó. Simplesmente aqui poderia ser um quadro muito legal para uma sala, né? Você pode criar, fazer o aumento dessa imagem e até mandar imprimir, né? Uma foto sua na sua casa, acho que é bem legal. Olha aqui, mais uma vez, lembrando bastante o Cobra, né? Então,
mesmo colocando Brasil Abstract Art, ele faz essa lembrança. Então, o último, vocês vão ver aqui, quando eu comecei a fazer esses estudos de estilos, né? Vocês vão ver que as próximas imagens desse Roy Lichtenstein são muito conhecidas. Esse pop art foi exatamente, ele foi, acho que, um dos principais expoentes. Se vocês olharem, vocês sabem esses tipos de imagem onde eu estou fazendo. Então, muita gente gosta de utilizar, às vezes para quadrinhos, às vezes para fazer em criativos. Olha só que legal, né? Simplesmente onde você tem essas várias bolinhas, né? E essas cores, assim, bem contrastantes, né? Bem, assim, animadas, olha só, da questão das montanhas, da pizza, da explosão, né? Essas cores, assim, super, que combinam, né? E basicamente usando muito do RGB. Olha da guitarra. E aqui realmente, olha só o Brasil. Ele trouxe aqui, nada de Brasil, ele trouxe muito mais a questão do nacionalismo, porque foi uma arte aí, acho que ficou muito expoente nos Estados Unidos. Bom, e você chegou até o fim, esse aqui é o bônus, né? Falando um pouco de um artista que muita gente utiliza, muita gente conhece, que é o Romero Brito. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui, ó, Hook, no estilo do artista Romero Brito. Então, olha só os resultados quando eu coloco o Hook, quando eu coloco o homem, quando eu coloco o leão, acho que dos leões aqui ficou bem legal. Então, às vezes você quer criar uma imagem aí para infantil, né? Ou às vezes até para ter algo mais animado num quarto de uma criança. Olha que imagens interessantes que você pode criar com inteligência artificial hoje. Então, hoje com poucos reais aí você faz a assinatura dessas ferramentas. E aqui eu estou utilizando o Midjourney, mas se você utilizar esse formato em qualquer inteligência artificial, provavelmente você vai ter um resultado bem parecido. Então, olha só, a questão das pizzas, a questão da explosão, super legal esses desenhos. Ó, aqui do Fusca, a guitarra e para finalizar aqui do Brasil. Acho que essa imagem para mim aqui ficou muito legal, foi uma das que eu salvei aqui nas minhas favoritas, tá? Então, bom, então esse foi aí o primeiro estilos do Midjourney. A minha ideia é trazer sempre com esses mesmos 10. Aí eu vou mudando um pouco os estilos para a gente ver os resultados. E eu vou criar também um portal onde eu vou deixar, assim que estiver pronto, eu vou deixar o link aqui embaixo, onde você vai poder acessar e fazer a comparação, inclusive o download dessas imagens, tá legal? Bom, se você gostou desse vídeo, dá o seu like, curte o canal e coloca comentários aí. Quais estilos você gostaria que eu testasse com essas imagens? Até o próximo vídeo.